Fala galera, vamos dar continuidade ao tema backup. Eu havia combinado que começaríamos pela estratégia manual. Então vamos lá. Primeiramente eu preciso entender a arquitetura do meu sistema operacional. Como que a arquitetura funciona? Vamos lá na raiz. Essa é a estrutura do meu sistema operacional Windows. Então aqui eu tenho arquivos de programas com retrocompatibilidade para arquivos de 32 bits, né? Ele vem aqui entre parênteses x86. Quando vocês notarem essa nomenclatura aqui, ó, x86, isso significa que são arquivos de 32 bits que estão aqui dentro. Aí muitos me perguntam, pô, mas por que é x86 e não 32? Não poderia ser somente 32? Poderia, mas o 32 bits foi criado pela Intel, um processador chamado 8086. Então, os processadores 8086, eles eram de 32 bits. Então, quando a AMD lançou o Atom 64, com arquitetura de 64 bits, a Microsoft foi obrigada a criar aqui uma retrocompatibilidade para alguns softwares herdados da época, para eles se instalarem aqui nos 32 bits, beleza? Tem uma outra pastinha chamada usuários e a pasta Windows. Arquivos de programas, como o nome já diz, serve para arquivar programas instalados. O Windows é toda a parte do Windows mesmo, né? A parte de driver, parte de impressoras, DLLs, enfim, toda a estrutura, todo o núcleo do sistema operacional está aqui nessa pasta Windows, beleza? Então, o backup manual, a gente não seleciona essa pasta, ok? Não selecionamos essa também, muito menos essa, certo? Mas selecionamos arquivos de usuário, aí sim. Então vamos lá. Acessei aqui a pasta usuários, eu vou ter lá, no caso esse Windows é novo, eu tenho dois usuários, o público e o usuário Giovanni. Então o que eu preciso fazer backup é desse usuário Giovanni. Ah, mas eu salvo essa pasta inteira? Não, não deveria. Então, quando a gente fala de backup manual, seria isso aqui, ó. O que eu iria salvar? A área de trabalho, né? O usuário gosta de jogar muitos arquivos na área de trabalho, documentos, downloads nem tanto. Mas enfim, quando o usuário ele exige que você salve os downloads dele, você salva também. Mas o normal, galera, é isso aqui, ó. Vou fazer manual esse backup, tá? Área de trabalho, documentos, imagem. Beleza, vou salvar esses três aqui. Para onde? Então vou salvar aqui no meu HD externo. Eu vou colocar o nome aqui, ó. Backup. Aí vou colocar uma data aqui, vai. 18/08/26. Pronto. Então aqui eu já tenho um backup dos usuários. Ah, mas Giovanni, você também falou de um tal de HTML, perfis dos navegadores. Você falou também dos arquivos de Outlook, dos arquivos do Thunderbird, né, dos e-mails locais. E aí, como que funciona? Ah, legal. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui %,
appdata, conforme slides anteriores, né? Eu tinha informado o appdata. Logo de cara ele vai abrir nesse appdata home. Eu vou voltar, tá? E ele vai ter aqui, além do home, ele vai ter o local e o local lá. Ó. Eu vou acessar o local. Dentro de local, eu vou encontrar um cara chamado Google, Chrome, User Data. Normalmente, galera, a gente salva tudo isso aqui, tá? A gente usa o user Data. Mas, se você pegar somente esse default, que é o padrão, aqui tá todo o perfil do navegador, os favoritos, eles vão estar tudo aqui no default. Mas normalmente eu pego isso aqui, ó. Eu pego o user data. Deixa eu fechar aqui, porque ele está sendo usado, obviamente, e tentar novamente. Beleza. Show, foi copiado. E aí tem a questão dos clientes de e-mail. Eles vão estar aqui também. Só como eu não tenho nenhum cliente e-mail aqui, eu não vou conseguir pegar agora. Mas ele fica aqui em Microsoft Office Outlook. E o do Thunderbird, ele fica lá no Thunderbird, aqui dentro, né, do appdata, Thunderbird e o arquivo. Mas eu ensino para vocês na sequência como fazer a exportação, ou melhor, a criação do arquivo PST, beleza? Mas já fizemos aqui a parte manual. Então, arquivos dos usuários, né, área de trabalho, documentos, imagens, downloads, caso eu quisesse estar salvando, navegadores e mais o e-mail também, beleza? Eu também pegava o arquivo PST e jogaria aqui dentro. Isso é um backup manual. Então, galera, olha que coisa chata. Imagina, toda vez eu tenho que chegar aqui, explorar meu sistema operacional e fazer esse backup manual. Mas eu posso fazer isso aqui também de forma automática, né? Ao invés de toda vez eu ficar lá copiando, tal, eu consigo fazer isso automaticamente. Como que eu faço isso? O Windows, ele tem uma ferramenta nativa lá em painel de controle. Isso serve para qualquer Windows do 7 até o 11, tá? Vou exibir aqui por ícones grandes. Essa ferramenta aqui, ó, backup e restauração. Ele vem entre parênteses, o Windows 7, porque a Microsoft começou a implantar essa ferramenta no Windows 7. Por isso que ele vem entre parênteses o Windows 7. Aí vocês vão lá no Windows 11, também vai estar o Windows 7. Esse aqui é o Windows 10, também vai estar entre parênteses o Windows 7. Porque antes do Windows 7 não existia uma ferramenta dessa para você fazer o backup. Tanto é que do Windows XP, para você migrar, tinha que baixar uma ferramenta chamada transferência fácil, acho que era uma coisa assim. Acho que era transferência fácil, se não me falha a memória. Agora a partir do 2000 a partir do Windows 7, com a maravilha. Então vamos lá, vamos dar um clique nessa ferramenta. Aqui ele dá a opção criar uma imagem do sistema. Não é isso que a gente vai fazer agora, tá? Criar um disco de reparação, também não vamos fazer isso, porque esse disco de reparação, ele é a mesma coisa do que eu inserir o disco de instalação do Windows. Muda nada. Aqui eu vou ter a opção de fazer backup, né? Ó,
configurando ele, e aqui a opção de restaurar. Eu vou começar fazendo um backup, beleza? Então vou configurar ele. Automaticamente ele já me traz o disco recomendado, né? Para eu fazer meu backup, mas eu posso salvar em rede também. Vamos avançar aqui. Eu posso deixar o Windows escolher automaticamente ou eu posso escolher manual. Como a ideia desse vídeo é ser manual, eu vou escolher manualmente o que eu quero. E manualmente, eu vou querer isso aqui, ó. Os arquivos de usuários. Do usuário Giovanni, é isso. Deixa eu só tirar aqui, porque eu quero que seja só desktop, né, área de trabalho, documentos e imagens. Appdata, local, e user data do Chrome. É isso que eu vou querer, galera, nada mais. Vamos avançar. Ele vai escolher aqui uma imagem de sistema incluída, pode manter. E o segredo aqui, ó, da automatização dele vai estar nesse ponto, ó. Então, a cada domingo ele faz automaticamente um backup. Eu altero aqui, ó, ou semanalmente, mensalmente ou diariamente. Então, tem essa vantagem que eu encontro no backup automático, né? Uma vez que eu seleciono a origem e o destino, ele vai fazer isso automaticamente. Então, posso colocar diariamente, sei lá, às 9 horas, às 10 horas, enfim. Ok. Salvo a configuração e executo. Pronto, ele está fazendo o backup. Concluído com êxito. Backup feito, galera. Agora vamos lá no externo. Então aqui eu tenho o backup que eu fiz manual, com a data aqui bonitinha, e o backup que eu fiz automaticamente. E aqui, ó, quando eu dou um duplo clique nele, ele pede para eu restaurar os arquivos para todos os usuários deste computador. Ou seja, se eu tenho um computador novo, recém-instalado, é só eu clicar nessa opção, plugar meu HD externo, dou um duplo clique nessa imagem, né, nesse backup e restauro. Ele já vai mandar para a origem. E é isso, galera. Eu consigo também selecionar onde eu quero mandar esses arquivos, essas pastas. Eu consigo procurar também, né? Eu exploro aqui dentro, ó. Então, tô aqui, ó, meus usuários, appdata, documentos. Eu consigo ver o que está dentro desse backup que eu fiz automatizado. Ah, e um detalhe que eu esqueci de mencionar. Vamos voltar novamente aqui, ó. Restaurar meus arquivos a partir desse backup. Deixa eu dar um clique nele novamente e vou lá no procurar arquivos. Tá vendo que ele trouxe uma data 18/8/2026 às 9h07? Se eu tiver feito mais de um backup, ele vai trazer aqui, ó, por data e hora. No caso, eu só tenho um backup aqui que foi realizado. Aí, se eu tivesse mais de um, por exemplo, eu venho aqui, ó, vou fazer backup. Só que teria que ser no outro dia, né? Vamos fazer aqui esse backup. Olha lá, backup realizado. Se eu tivesse um outro backup, ele ia trazer tudo aqui. Mas eu só tenho um, de hoje, dia 18.
É. Aí no dia seguinte, quando eu tiver um próximo backup, ele vai trazer aqui, ó, backup de C, dois pontos, aí vai estar lá 19/8/2026, por aí vai. Beleza, galera? Então é isso, eu consigo restaurar ele manualmente, né, através desse backup, ou eu simplesmente restauro para todos os usuários deste computador, caso esse computador seja novo. Um outro detalhe, lembra que nos slides anteriores eu falei sobre o cofre, em colocar uma senha nesse backup? Vamos adicionar ela agora. Então vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou adicionar para o arquivo. Eu estou utilizando o WinRAR, mas pode ser o 7-zip, enfim, qualquer compactador que vocês queiram. E aqui ele traz várias opções onde vocês podem alterar, né? A compressão deles pode deixar ele para comprimir bem, né? Ter bastante compressão aqui. No caso, eu vou deixar normal. Então tem lá mais rápido, rápido, normal, bom, ótimo. Eu vou deixar no normal. E onde eu quero alterar é aqui, ó, definir uma senha. Eu preciso colocar uma senha bacana, né? Uma senha bem difícil. E compacto essa pasta. Após a pasta estar compactada, eu excluo essa outra pasta sem o zip. Mas aqui, se eu for tentar extrair, ele vai pedir uma senha. Sem essa senha eu não consigo. Beleza? Então isso é uma segurança. Eu criptografar os meus backups. Vamos ver se ele compactou bem. Então aqui eu tenho 253 MB e aqui eu tenho 111 MB. Mais que a metade, né? Compactou bastante. Mas vamos ver se estão todos os arquivos lá. Eu preciso que lá no WinRAR contenha 1143 arquivos, beleza? Não importa se tiver uma pasta a menos ou a mais, porque quando ele compacta, às vezes ele ignora uma pastinha ou outra. Mas a quantidade de arquivos tem que estar idêntica, beleza? Se tiver pasta vazia, ele não vai trazer mesmo. Então vamos lá. Essa aqui é o do WinRAR. Deixa eu ver aqui em arquivos. Total de arquivos: 1143. 1143. Beleza, é isso que eu tenho que frisar. Então, show de bola. Minha prova de fogo aqui está ok, funcionando legal. Fechar aqui, fechar aqui. Então, galera, era isso, tá? A parte do backup manual e automatizado no Windows é dessa forma que é feita. Mais adiante, vou trazer como é feita a imagem de sistema do Windows, né, com ferramenta nativa e ferramenta de terceiros. Beleza? Para o vídeo não se estender muito, eu vou estar finalizando por aqui. Aguardo vocês na próxima videoaula.